Oi, pessoal, eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental e psicopedagoga. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, que na verdade é quase que uma missão de vida para mim, que é a importância da primeira infância. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma experiência com vocês. Queria convidar vocês a fecharem os olhos por um instante. Se você se sentir à vontade, feche os olhos. Se não, só foca em um ponto aqui na tela, esvazia um pouquinho a sua cabeça e a gente vai pensar um pouquinho na sua infância. Tenta levar a sua memória para quando você era pequeno, tenta lembrar algum momento especial que te marcou na sua infância, algum lugar que você gostava de ir ou alguma brincadeira que você gostava de fazer. Tenta se conectar com você quando criança, pensar nas sensações que você sentia enquanto você brincava ou enquanto você estava naquele lugar, se tinha um sorriso no rosto, se tinha uma segurança. Tenta por um instante acalmar sua mente e só pensar em você nesse momento. Agora pode abrir os seus olhos e eu deixo uma reflexão para a gente começar a nossa conversa. Quando você volta para suas memórias de infância, você sente alegria, você sente segurança, você sente felicidade, você sente saudades, ou talvez você sinta uma falta de alguma coisa. O ponto é que as memórias nossas da nossa infância, elas perduram e tocam o nosso coração e a nossa alma até a nossa vida adulta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa fase de vida no desenvolvimento humano, no nosso desenvolvimento, não só cognitivo, mas emocional, social. E fica comigo até o final, que eu vou dar várias dicas práticas para você aplicar na sua casa com seus filhos. A primeira infância, ela é um período do desenvolvimento humano que abrange desde o nosso nascimento até os nossos 6 anos. Existe até uma divisão aí dentro que a gente chama de primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, mas quando a gente fala de primeira infância, a gente está falando de 0 a 6 anos. E é um período da vida que a gente marca porque a gente, como seres humanos, a gente tem um desenvolvimento muito acelerado do nosso cérebro e de todas as nossas funções. Então, por causa desse desenvolvimento acelerado, foi importante parar e olhar esse período da nossa vida. Como a gente está com o nosso cérebro se desenvolvendo muito rapidamente e se desenvolvendo muito, todas as experiências que a gente vive nesse período, elas têm um impacto. Sejam elas experiências positivas ou sejam elas experiências negativas. E é muito legal a gente saber disso quando a gente pensa nos nossos filhos, As experiências que a gente proporciona para eles estão moldando o desenvolvimento cerebral deles, estão moldando o cérebrozinho deles. Durante os primeiros anos de vida, o nosso cérebro ele forma até 1 milhão de novas conexões neurais por segundo. Não sei se você tem muita noção, mas isso é muita coisa. Nunca mais, em nenhum momento da nossa vida, a gente vai fazer tantas conexões neurais como a gente faz nesse período da vida. Além disso, o nosso cérebro, ele cresce de tamanho numa velocidade que ele nunca mais vai crescer de novo. Ou seja, o nosso cérebro, se a gente pensar nele, é como uma massinha de modelar. Ele, nesse período que ele está crescendo muito, fazendo muitas conexões neurais, ele é bem moldável. Então, todas as experiências moldam um pouquinho dele, E essas conexões neurais que acontecem em altíssima quantidade, elas vão ser influenciadas pelas experiências que a criança vive, De novo, sejam elas positivas ou negativas. Pensando na massinha de modelar, a gente vai apertar aqui, dependendo da experiência, aperta ali, dependendo da experiência, e isso vai formando o nosso cérebro, vai formando o nosso eu, Interações afetuosas, estímulos saudáveis, um ambiente seguro, tudo isso promove um desenvolvimento saudável do cérebro, Por outro lado, a ausência dessas experiências, não só a ausência, mas também experiências negativas prejudicam muito o desenvolvimento cerebral. Hoje a gente sabe que eventos como negligência física ou emocional, violência verbal, uma casa que tem muita gritaria, que tem muita humilhação ou violência física,
Tudo isso causa um prejuízo enorme no desenvolvimento cerebral, tanto no desenvolvimento cognitivo, ou seja, na aprendizagem, como também no desenvolvimento emocional, na capacidade da criança desenvolver laços sociais, né, lidar com as suas próprias emoções, não estar sempre num sentimento de necessidade de se proteger. Então, hoje a gente sabe que esses eventos, que a gente chama de eventos adversos, né, que têm um potencial traumático, de novo, negligência, violência ou até situações que a criança vive dentro da casa dela, que não necessariamente é com ela, mas é dos pais, então brigas muito severas entre os pais que fazem consumo de álcool, de droga, enfim, tem algumas situações até já pré-listadas nas pesquisas, elas não só causam um prejuízo no desenvolvimento da criança, do cérebro dela, mas também elas podem causar lá na frente, na vida adulta, vários problemas de saúde e vários problemas também de saúde mental, né? Então, assim, a gente sabe que obesidade, derrame, ansiedade, alcoolismo, vícios, né, em drogas lícitas, por exemplo, cigarro ou ilícitas, tudo isso pode ter uma raiz, pode ter uma razão em experiências adversas vividas na infância. Então, eu gosto muito de frisar isso porque a gente tem que saber que tudo que acontece na vida da criança molda um pouquinho o cérebro dela. Isso não quer dizer que a gente vai ter que buscar uma perfeição dentro da nossa casa. A nossa casa nunca pode ter nada, nunca vai poder ter, eu não posso corrigir o meu filho. Não é isso, mas é a ciência de que 90% do tempo precisa ser de interações afetuosas, de estímulo, de carinho, de segurança, né? A criança, ela precisa saber que ela está crescendo num ambiente que os pais amam ela, num ambiente que os pais suportam ela, né? Para que ela possa se desenvolver, para que ela possa explorar. E uma coisa que muitas mães me perguntam, né, mães de primeira viagem, que ou estão grávidas ou que estão com um bebezinho muito pequenininho em casa o que eu mais preciso saber? Né? O que eu preciso saber para o desenvolvimento do meu filho ser saudável? Obviamente são muitas coisas, como eu falei, é uma fase da vida que é muito importante e determinante na nossa vida. Porém, eu destacaria uma coisa, que é a importância do afeto, a importância do cuidado. As crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, né, elas são muito dependentes dos seus cuidadores, são muito dependentes das suas mães, né, na grande maioria das vezes. Quando a gente fala de cuidador, normalmente a gente está falando principalmente da mãe. Então, elas são muito dependentes, tanto para suas necessidades físicas, mas também para outras necessidades que a gente vai descobrindo conforme o nosso bebê vai crescendo, né? Então, você chega em casa, eu lembro muito das minhas experiências e dos meus atendimentos com as mães, que quando a gente tá grávida, a gente pensa muito, né, na amamentação, como é que vai ser, se vai dormir a noite toda ou se não vai dormir, se eu vou conseguir dar banho, se eu vou conseguir trocar fralda, que são preocupações muito válidas e importantes, né, porque a gente tá falando de necessidades da criança física, né, se ela vai conseguir mamar, se eu vou ter leite, se eu vou conseguir limpá-la direitinho, se ela vai estar toda bem cuidada nesse aspecto. Porém, a gente chega com o bebê e a gente começa a perceber que tem algo muito mais profundo ali, que é a conexão que a gente começa a criar com eles, né? Essa conexão, esse vínculo que a gente cria com eles, que suporta todas as emoções da criança, é o que a gente chama de vínculo seguro. Quando os cuidadores, né, quando a mãe, quando o pai, cuidadores no geral, eu vou falar aqui, são sensíveis às necessidades emocionais e físicas da criança, quando eles são consistentes, né, nesse atendimento dessas necessidades das crianças, estabelece o que a gente chama de vínculo seguro. E esse vínculo seguro, ele é fundamental para um desenvolvimento saudável. A gente sabe que a criança que tem esse vínculo seguro feito com seus cuidadores, ela é uma criança muito mais segura para explorar o mundo, como o próprio nome diz, né? A gente consegue explorar muito mais o mundo quando a gente está em segurança. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo, que chama Luta ou Fuga, depois assiste, porque é muito interessante. Eu dou até um exemplo do urso, mas todas as vezes que a gente se sente em ameaça, a gente para de prestar atenção em volta para aprender.
né? Toda vez que você entra num ambiente que você se sente ameaçado, provavelmente você não vai explorar aquele ambiente, você não vai querer aprender ali. Com a criança é igual, uma criança que não tem um vínculo seguro, com uma criança que não se sente segura, ela vai explorar muito menos um parquinho, uma brincadeira, ela vai estar muito menos aberta a novas experiências. E a gente quer que os nossos filhos, né, que as crianças vivam a primeira infância explorando, aprendendo, para se desenvolverem. Então a gente precisa criar com as crianças, desde que eles são bebês, esse vínculo seguro. Portanto, atender as necessidades das crianças, sejam elas necessidades físicas ou emocionais, elas não suprem apenas uma necessidade imediata, né? Elas não vão simplesmente acabar com o choro, né? O bebê tá com muita fome, você vai lá dar um mamar, ou o bebê tá muito agitado, a mãe pega no colo, o bebê acalma, ou mesmo a criança um pouco mais velha, que tá muito agitada. Não é só sobre suprir uma demanda imediata. Esse carinho, essa reciprocidade também constrói uma base sólida para todo o desenvolvimento futuro da criança. Agora eu vou dar 4 ferramentas práticas para você aplicar na sua casa, que são gratuitas, são fáceis de aplicar, mas que fazem muita diferença no desenvolvimento das crianças. A primeira delas são as interações responsivas e afetuosas. Como eu falei para vocês, o vínculo seguro, o vínculo que a gente cria com as crianças é muito importante, é a base para todo o desenvolvimento dos nossos filhos, dessas crianças. Então, esse vínculo, ele parte das relações responsivas que a gente tem. O bebê que precisa de colo e a gente dá colo. Uma criança que está precisando de um suporte emocional e a gente dá esse suporte emocional. A criança que sabe que pode contar, que tem uma presença previsível dos seus pais. Tudo isso faz muita diferença para a base dessa criança ser sólida, para essa criança conseguir se desenvolver de forma saudável. Então, como fazer, né? Algumas dicas assim de como é que eu posso fazer essa interação responsiva. E antes só de falar como fazer, eu gosto de dar um exemplo. Quando a gente pensa em interação responsiva, o que é isso? Vamos pensar no jogo de tênis ou no jogo de ping-pong, que a criança, como você joga uma bola, a criança faz um gesto e você devolve a bola, né? Essa interação de bate para um lado, bate para o outro, é o que a gente chama de interações responsivas e que são extremamente importantes. Então, o bebê, por exemplo, balbuciou, deu um sorriso, você vai lá e dá um sorriso de volta. Ele começou a falar e ele fala, a xícara, e você responde, ainda acrescenta um novo vocabulário, a xícara rosa. Então, todas essas interações que são responsivas, tipo ping-pong, bate e volta, são muito importantes. Isso cria, pode parecer bobo, porque parece simples, mas lá na cabecinha da criança, lá no cérebro dela, as conexões neurais estão sendo feitas de uma forma muito linda e saudável. E então, como fazer, né? Escuta atentamente o seu filho, observa o seu filho, quando você estiver com ele, esteja com ele, né? Responda com carinho e com presença às expressões, né? No caso de um bebê, os comportamentos, esteja presente nos momentos de necessidade do seu filho. Não tenha medo de dar colo para um bebê, o bebê não vai ficar mal acostumado com colo. Não tenha medo de quando o seu filho chorar, você abraçá-lo, você acolhê-lo, né? Não tenha medo disso. A gente antigamente tinha muito a ideia de que não, ele tem que se virar porque a vida é difícil, mas hoje a gente sabe que para ele se virar lá fora, na vida difícil que ela quanto mais seguro ele for quando criança, mais forte ele vai ser para se desenvolver lá na frente. Várias pesquisas, vários estudos já demonstraram isso. Segunda ferramenta prática, de novo, muito simples, parece até simples demais para ser verdade, mas são as brincadeiras livres. A gente pode dividir as brincadeiras, vamos dizer assim, brincadeiras que têm um objetivo pedagógico e as brincadeiras livres. Os dois tipos são muito importantes. Eu vou falar hoje da brincadeira livre, né? O que é isso? São atividades que a criança faz lúdicas, sem regras rígidas, né? Onde a criança ela tem liberdade para explorar ou para brincar. Não tem um adulto direcionando as regras daquela brincadeira ou quais são os instrumentos e as ferramentas daquela brincadeira. A brincadeira livre, ela estimula a criatividade, ela desenvolve habilidades motoras e sociais, ela promove a autonomia, ela é super, super importante para as crianças. Principalmente, eu gosto de falar que quando as crianças vão ficando mais velhas, 4, 5, 6 anos, muitos pais acabam colocando os seus filhos em muitas atividades e eles ficam com quase nada de tempo de brincar livre. A criança de 4, de 5, de 6 anos, ela ainda precisa brincar livre, né? Então, ele é muito importante. Como é que você faz o brincar livre na sua casa? Não precisa de nada estruturado, não precisa de brinquedos caros, você precisa de um ambiente seguro, brinquedos
ou instrumentos ali, né, ou objetos seguros, objetos e brinquedos que a criança possa brincar, sem você o tempo inteiro precisar, esse não pode, ou esse pode, pega esse. Então a gente precisa criar esse ambiente seguro, pode ser blocos, pode ser tigelinhas, né, pode ser tinta, podem ser diversas coisas para a criança brincar livremente. Eu na minha casa fiz um espaço para eles que é o espaço deles, ali eles vão, tudo que tá ali é seguro para eles, então obviamente eu tô sempre acompanhando, mas eu acompanho de longe, porque eu sei que ali eles podem brincar e ali eles se sentem livres para viver toda a beleza do brincar. A terceira ferramenta, que de novo é de graça, é simples, mas também faz uma diferença enorme e hoje é muito legal que a gente tem estudos que comprovam isso, que é o contato com a natureza. Não sei se você mora numa grande cidade, se você mora no interior, se você tem o privilégio de ter uma grama saindo da sua casa ou perto da sua casa, mas o contato com a natureza é extremamente importante para a criança, né? Como é que eu faço isso? Expondo a criança a ambientes naturais. Pode ser um parquinho, uma pracinha. Embaixo do prédio sempre tem um canteirinho ali com uma árvore, ou areia, né? Jardins. Isso faz com que o contato com a natureza acalma a criança. A criança, quando ela está num espaço de natureza, é nítido como ela fica mais calma, né? Às vezes eu brinco assim, tá difícil, tá muito puxado aí na sua casa com seus filhos, sai de casa com eles, vai pra praça, vai pro parque. As crianças precisam dessa amplitude, né? Dessa liberdade e a natureza acalma eles, né? Além disso, a natureza estimula os sentidos, estimula muito a criatividade, também estimula o brincar livre, porque tem diversas formas, texturas, instrumentos para a criança brincar, então é super, super importante e super bacana. Reserva, então, como fazer? Reserva um tempo com o seu filho para levar ele para um parquinho. Às vezes não dá para fazer todo dia. Eu recomendo você sempre ter um momento do dia, né, de ar livre para as crianças. Não deu para fazer todo dia. Poxa, de final de semana, pega seu filho, vai para um parque. Sempre tem um parque na cidade. Encontra um espaço ali onde a criança ela possa estar na terra, estar na areia, estar embaixo de uma árvore, estar olhando o céu azul. Que ela possa estar explorando toda a fauna e toda a maravilha que é a natureza. Mostra para ela, sabe? Mostra as diferentes tonalidades das folhas, as diferentes formas que tem uma folha, os diferentes tipos de flores. Isso é muito, muito especial para a criança. E a última ferramenta, que para mim também é uma ferramenta extremamente importante, né? Só para a gente recapitular aqui que a gente falou das interações responsivas, para você não esquecer, sempre que você estiver com seu filho, pensa que você está jogando tênis ou ping-pong com ele. Qualquer coisa que ele te manda, você manda alguma coisa de volta. Segunda ferramenta prática, o brincar livre. E a terceira ferramenta prática que eu dei até agora é o contato com a natureza. E a quarta são as rotinas consistentes. Essa também é uma ferramenta que vai mudar a casa de vocês, a organização de vocês. A rotina nada mais é do que você estabelecer horários previsíveis para as atividades. E é muito importante, porque como eu falei, o cérebro da criança está em desenvolvimento. A criança ela ainda tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre o desenvolvimento do cérebro, que eu explico um pouquinho melhor, até faço uma analogia de uma construção de uma casa, né? Que tem o primeiro andar que é construído primeiro, depois o segundo andar que é um andar mais racional. Mas, assim, resumindo, o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento, ele não nasce pronto. E, por isso, ela não tem a noção do todo, a noção do tempo como nós adultos temos. Então, quando a criança ela sabe o que esperar, e quando ela sabe o que o ambiente espera dela, ela é uma criança mais calma, que tende a ter um comportamento mais colaborativo, tende a ter um comportamento mais calmo, tende a ter autonomia, porque conforme ela vai aprendendo quais são os próximos passos, ela já vai começando a fazer sozinha. Eu vou tomar banho, eu sei que eu preciso tirar minha roupa. Tudo isso é super importante para ela. Quando a gente não tem isso e a criança não sabe o que esperar, então ela dorme cada dia num horário. Um dia ela dorme na cama dela, outro dia ela dorme na sua cama, outro dia ela dorme na sala. Jantar, às vezes ela janta em casa, às vezes ela janta na mesa, às vezes no sofá, às vezes sei lá onde, tudo isso gera muita ansiedade e insegurança para a criança. Então as rotinas são muito, muito importantes para trazer essa segurança, essa previsibilidade e ajudar a criança no seu desenvolvimento. Então crie uma agenda organizada. Eu sempre gosto, eu até tenho um vídeo falando especialmente de rotina aqui, e eu gosto sempre de falar, comece pela rotina da noite, né? A primeira, nossa, não sei por onde começar, começa pela rotina da noite. É uma rotina importantíssima, o sono da noite é importantíssimo para a criança, um sono que é restaurador, que faz muita diferença no humor, no comportamento, nas conexões neurais, super importante. Então vamos começar pela rotina da noite.
A partir das 5 horas em casa, a gente já vai mudando um pouco as atividades, fazendo atividades mais calmas. 6 horas tem o banho, não sei, tá? Tô dando alguns exemplos aqui. 7 horas tem o jantar, então eles tomam banho, depois jantam e vão dormir. Quando você estabelece essa rotina, você vai ver que já o seu dia já fica diferente. Eles já vão acordar numa noite bem dormida, vão acordar mais calmos, e aí a gente começa a estruturar a rotina da manhã. E assim vai, passo a passo, até a gente chegar de novo na rotina da noite. Então, 4 ferramentas práticas para você aplicar na sua casa com seus filhos que estão nessa fase de primeira infância, que são ferramentas de graça, fáceis de fazer e super importantes para o desenvolvimento deles. Vamos lembrar que a primeira infância é uma fase muito determinante para o desenvolvimento das crianças, social, cognitivo e emocional. Vai ditar muito, né, de como o potencial deles vai ser aflorado. Então, investir em estímulos corretos, em afeto, em experiências positivas, vai fazer toda a diferença para o crescimento do seu filho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima.